Olá, muito boa noite, sócio, sócia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nosso quinto episódio da Maratona 20 por 20 sobre fundos imobiliários. 20 por 20, porque até o dia 8 de maio nós faremos 20 lives, sempre às 20 horas e 20 minutos. Aqui nós discutiremos vários temas sobre o quê? Educação financeira e principalmente os fundos imobiliários. E porque eu considero o melhor investimento, né? Porque eu considero o fundo imobiliário o melhor investimento para você ter uma carteira previdenciária, ou seja, ter renda extra ou um complemento para a sua aposentadoria. E, quiçá, chegar a viver de renda. Muito bem, eu sou o Francis Sabino, eu sou investidor e entusiasta dos fundos imobiliários. E eu quero provar para você que uma pessoa comum, que não é da área de finanças, pode sim ser um investidor de sucesso e colher muitos bons frutos. E o tema de hoje, para a nossa live, é fundo imobiliário, como reserva de emergência? O que é uma reserva de emergência? Mas o fundo imobiliário, ele serve para esse tipo de finalidade? É uma bela pergunta que surgiu do nossa live anterior e nós vamos hoje destrinchar, falar muito sobre esse tema de reserva de emergência e se o fundo imobiliário ele serve para isso ou se tem algum outro ativo mais interessante. Mas antes de começar o tema, eu gostaria de pedir a inscrição de você no nosso canal. Vai até o YouTube, faça a sua inscrição, tanto no Facebook ou no Instagram. Curta a nossa página, curta o nosso conteúdo, que assim você ajuda muito a gente a divulgar para mais pessoas um tema que é tão complicado, tão difícil e tão pouco explorado, que é o tema da educação financeira e principalmente os investimentos dos fundos imobiliários. E eu vou deixar aqui no YouTube, eu vou dar um link agora de inscrição, para que você faça a sua inscrição, para que você receba todas as nossas notificações via e-mail. Eu vou passar agora aqui no YouTube, vou estar passando para vocês. Quem quiser fazer a inscrição vai ter toda a nossa página, tudo para que você faça essas inscrições, tá bom? E vou deixar também um link do nosso Telegram. Por que o Telegram? Né? O nosso Telegram, ele é uma maneira dinâmica de nós estarmos comunicando com vocês. O que acontece? No Telegram, eu tenho essa linha de transmissão, aonde eu vou falando. Aconteceu algum assunto, por exemplo, subiu a taxa de juros, baixou a taxa de juros, o ministro Mandetta saiu, o que pode acontecer? Quem gosta da parte de educação financeira, né? Ou surgiu um insight na minha cabeça, começa a falar, eu falo sobre ali direto no Telegram. Então é uma maneira dinâmica de você estar participando, de estar recebendo informações e conteúdos extras sobre educação financeira e principalmente sobre os fundos imobiliários. Tá certo? Então, lembrando que nós temos os nossos canais tanto no Facebook, YouTube e Instagram. É só procurar por Francis Sabino ou Invista em Renda. Tá bom? Muito bem. Vamos começar, então, o nosso tema, que é o fundo imobiliário. Ele serve como reserva de emergência? Mas, antes de falarmos de reserva do fundo imobiliário como reserva de emergência, o que é uma reserva de emergência? Tá? Do que se trata uma reserva de emergência? Isso é muito, às vezes algumas pessoas já podem ter uma certa noção do que é isso, outros não fazem ideia do que é isso, tá certo? Eu não gosto muito desse termo reserva de emergência, porque parece que você está fazendo uma provisão para uma coisa ruim, né? Então, depois eu vou falar para você o nome que eu gosto de chamar. Mas ele é popularmente pelos educadores financeiros e é muito conhecido, né? Quando você faz uma consultoria de finanças, tudo, existe esse termo, então é bom que vocês saibam o que é. Para quem não sabe, né? Para quem sabe, ótimo. Mas esse termo é reserva de emergência, né? Eu não gosto muito, mas vamos lá. Agora, antes de começar a investir, você, antes de se tornar um investidor, você tem que tomar muito cuidado e ter alguns pré-requisitos, uns fundamentos que você tem que seguir. Tá? E dentre eles, o conceito de reserva de emergência tem que ser levado muito a sério.
Muitas pessoas negligenciam esse tipo de, essa técnica, esse seguro que você faz, essa poupança, né, entre aspas, porque não vamos usar o termo poupança, mas essa reserva que você faz, ela é de fundamental importância para que você tenha segurança para desenvolver os investimentos e proteger o seu maior bem. Qual que é o seu maior patrimônio? Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Qual que é o maior patrimônio que eu tenho? Tá? Pensou? Se você respondeu que é a sua família, você está correto. Então, proteger a sua família é proteger o seu maior bem, o seu maior patrimônio. Então, a reserva de emergência, ela serve para isso, tá certo? E nós vamos falar muito sobre ela. Então, a reserva de emergência, para quem quer se tornar um investidor, é a regra número 1. Regra número 1 de todo investidor, possuir uma reserva de emergência, tá certo? E o que é a reserva de emergência, certo? O que nós devemos ter de reserva de emergência? As pessoas nunca gostam de pensar numa adversidade, né? Então, assim, o que é uma reserva de emergência? Então, vamos lá. Reserva de emergência, ela é uma provisão, ela é uma quantia em dinheiro que você destina para você mesmo quando você tiver alguma dificuldade. Então, vamos lá. Passou por algum problema. Eu costumo sempre dizer assim para os meus alunos, olha, vai que você teve uma dor de barriga e foi para o hospital e precisa de uma grana, um dinheiro de momento. Aonde você vai, se você não tiver isso, aonde você vai pedir? Emprestado? No banco? Vai pedir para familiares? Você deveria ter uma reserva de emergência. Aconteceu, claro que a gente nunca quer isso, mas aconteceu um imprevisto com seu carro, uma parte mecânica dele deu problema, ou você teve um acidente, que pode acontecer, e você precisa desembolsar um dinheiro que você não estava contando com isso. Aonde que você vai ter esse dinheiro? Você deveria estar previsto isso, para você não ter que comprometer outros investimentos, ou comprometer, por exemplo, a sua família, as suas obrigações do dia a dia, né, de escola, tudo, e não comprometer, porque se o carro é tão importante para você assim, né, você acaba tendo que fazer dívidas depois, isso é muito complicado. E também, né, o ideal, então, é que vai que aparece, né, uma pandemia que ninguém estava planejando passar, vai que surge, né, uma pandemia por aí, e aí você não pode trabalhar, porque o governador impede você de trabalhar, ou acontece por motivos justos, ou não, é uma discussão, mas não vamos entrar no caso disso. Mas vai que acontece algum problema, ou que não seja uma pandemia, ou vai que você fica doente e não pode trabalhar, certo? Quem vai sustentar você? Quem vai ter esse problema? Então, a reserva de emergência, ela serve exatamente para esses casos, tá certo? Mas qual que é o conceito da reserva de emergência? Você tem que fazer uma reserva vou te explicar e vai ser muito fácil. Primeiro, você vai pegar no mês e vai fazer todos os seus gastos essenciais e vai anotar. Água, energia elétrica, telefone celular, internet, se ela for essencial para você, despesas com supermercado, plano de saúde, escola dos seus filhos, tudo o que é essencial você vai anotar. E vai colocando os valores. Isso vai ter um valor X, tá? Você vai somar tudo. Então, você vai... Para que serve isso? Para você ver o quanto custa você. Quanto você custa, quanto a sua família custa por mês para sobreviver. Eu não estou falando de luxo. Estou falando de extremamente o essencial, certo? Anotou? Fez todas as anotações de quanto você precisa para passar um mês sobrevivendo, né? Tipo assim, gastando o mínimo necessário, mas com o que você precisa? Beleza. Então, o que acontece? Você vai ter esse valor aí, ó. Cada um tem um. Não tem certo nem errado. Cada um vai ter o seu, tá? Aí você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 6. Para facilitar as contas, um exemplo bem simples, vamos imaginar que você gasta por mês, essencial, claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas que seja R$1.000 para facilitar a conta, certo? Você tem lá R$1.000, você custa R$1.000 por mês, das coisas essenciais. Aí o que acontece? Você multiplica por 6. De quanto deve ser, no mínimo, a sua reserva de emergência? De R$6.000, para você passar 6 meses tranquilamente.
certo? Qual é o ideal da reserva de emergência para quem ainda não é funcionário público, hein? Estou colocando agora para quem não é funcionário público, que não tem uma certa estabilidade. O ideal, o plano ouro para quem não é funcionário público seriam 12 meses, ou seja, um ano de tranquilidade financeira para você passar. Caso você venha perder o emprego, caso aconteça uma pandemia que ninguém está prevendo, né? E aí o que acontece? Você tem um ano de reserva para você botar a sua vida em ordem e procurar organizar. Isso seria o plano ouro, tá certo? Mas, professor Sabino, é muito difícil isso, como é que eu vou fazer? Então, seriam 12 mil reais, eu tenho que ter 1.000, então, vezes 6, dá 6 o mínimo. Depois, então, o ideal são 12 mil reais que eu devia ter numa reserva? Sim. Se for esse o caso seu, sim. Se você gastar 10 mil por mês, seriam 120 mil reais que você teria que ter. Agora, isso é para fazer da noite para o dia, assim, amanhã já tenho que fazer reserva de emergência e eu tenho que ter esse valor na minha conta? Não é assim que se faz. Existe um planejamento, existe uma estratégia, onde você vai destinar todo mês uma pequena quantia do seu salário e vai destinar para a reserva de emergência, mas isso depende de disciplina e de estratégia e de você colocar ali, você vai se pagar. Você vai pagar o seu seguro, você vai pagar a sua tranquilidade e vai deixar ali naquele cantinho ali para uma eventualidade. Ô, professor, então eu vou trocar de carro. É uma emergência para mim, eu tenho que trocar de carro? Não. Isso não é, esse dinheiro não é para isso. Tá? Esse dinheiro, esse dinheiro não é para você utilizar para viagens, não é para você utilizar para trocar de carro, esse dinheiro é para você usar no momento de necessidade. Vamos imaginar que você atinja já o máximo, o plano ouro, que são 12 meses de custos mensais que você tem. E aí eu posso deixar de investir e reinvestir em outros lugares? Pode. Mas então, professor Sabino, então eu não posso investir em outra coisa enquanto eu não tiver minha reserva de emergência completa? Não é isso. É que a reserva de emergência você vai colocando e depois também existe um planejamento que você vai colocando também, vai alocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E aí nós vamos montando as carteiras de investimento, certo? Claro que se você tiver recurso, disponibilidade para fazer o quanto antes isso, melhor, né? Como eu disse, o nosso principal intuito é proteger o nosso maior bem, que é a nossa família. Tudo bem até agora? Nós estamos falando então do que é principalmente a reserva de emergência, tá certo? E para que ela serve? Para te dar paz, para te dar tranquilidade, né? Porque uma das funções do dinheiro, gente, é trazer tranquilidade e não dor de cabeça. Quem é um investidor, eu sempre repito isso, quem investe não para ter dinheiro, investe para ter paz e tranquilidade, tá certo? Por passar nos momentos difíceis. Imagina numa situação dessas agora, onde a gente às vezes você quer trabalhar e você não pode porque é obrigatório você estar com a porta fechada do seu estabelecimento, certo? Como é que você faz isso? Quem tem o planejamento financeiro e quem tem ali pelo menos o mínimo de 6 meses, e quem está ainda em fase de formação da sua reserva de emergência, não está com 6 meses, está com 3 meses apenas de gastos mensais ali, já vai passar também muito melhor por essa crise que nós estamos vivendo hoje. É bem claro. Agora, o problema nosso é que nós não contamos que isso vai acontecer e deixamos sempre para depois. Então, a minha função enquanto estudioso, entusiasta, professor de educação financeira e de fundos imobiliários é orientar vocês que vamos começar a fazer a nossa reserva de emergência. Tá? Porque os momentos difíceis, gente, vão acontecer. A pergunta não é, mas será que vai acontecer um problema? Não é que será que vai. O problema é quando vai acontecer. Não é se vai, é quando. Tá certo? Não é desejar mal para ninguém, não, mas algum ou outro problema, dificuldades, todos nós passaremos um dia. E temos que ser precavidos. E temos que evitar de fazer. Porque quando acontece uma coisa ruim, aí você tem que vender as coisas apressadamente, você tem que pedir emprestado, às vezes você tem um imóvel, você tem que vender ele super barato, perde muito dinheiro. É uma tragédia. Então, um problema vem atrás do outro e isso causa muita dor de cabeça para muita gente, tá certo? E fora as pessoas que fazem dívida, né?
Várias pessoas que fazem dívida. Ao invés, então, no momento que você mais precisa de dinheiro, você vai fazer uma dívida que vai comprometer toda a sua saúde financeira por anos. Né? Isso é muito complicado. Então, se você começa desde já, principalmente os novos, né, as pessoas jovens, que começam a fazer esta reserva financeira, tem aí uma vantagem muito maior, tá? Porque você vai financiar você mesmo. Esse dinheiro é o seu seguro, você vai se pagar. Olha, eu precisei, eu vou tirar, eu mesmo me financio. Aí, a hora que passar essa crise, depois eu retorno esse dinheiro para o caixa. Eu retorno esse dinheiro para a minha reserva de emergência. Entendeu? Olha a situação que nós estamos passando hoje, né? Isso é muito, muito complicado. Tá? E quem não tem uma reserva hoje está passando um pouco de dificuldades. Agora, tá bom, o leite já derramou? Tá, as pessoas não têm hoje reserva de emergência hoje? Não tem. Mas, então, isso é o quê? Essa crise vai servir, então, para muita coisa que eu vou falar para vocês, quais são os motivos e o que nós podemos fazer com essa crise, tá certo? As lições que nós vamos ter com ela, né? Tá certo? Muito bem, vamos começar, vamos continuando. Então, a reserva de emergência é constituída no longo período. Então, você vai fazer, não é da noite para o dia. Você não vai fazer uma reserva de 12 meses do mês para o outro. É constituindo, você fazendo mensalmente com aportes, colocando um pouquinho de dinheiro nesse local, e que é para ter segurança, tá? Você pode começar a investir, mas sempre não pode esquecer da sua reserva de emergência. Então, repetindo, você pode investir em outros investimentos, em fundos imobiliários, não tem problema nenhum. Você não tem que parar de investir nesses investimentos para fazer a reserva de emergência. Você vai fazer junto, tá? Existe uma porcentagem. Isso vai depender de cada um, da quantidade de dinheiro, da saúde financeira de cada um. Agora, o que não pode, nem que seja R$5, R$10, mas você vai colocar todo mês na sua reserva de emergência. Isso é muito importante. O mês que der mais, você coloca mais. O mês que não der, você coloca pouco. O mês que não der, não é que você não vai colocar. Nem que seja R$5. Uma coxinha. Você vai colocar uma coxinha e uma Coca-Cola na sua reserva de emergência. Isso se chama educação financeira. Tá certo? Muito bem. Bom, espero que tenha ficado claro o que é uma reserva de emergência para vocês, da importância da reserva de emergência. Eu não gosto desse nome, eu vou falar o nome que eu gosto da reserva de emergência para vocês daqui a pouquinho. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro o que é uma reserva de emergência e a sua importância. Isso num termo genérico. Tá bom? Beleza? Então, agora nós vamos falar assim. A pergunta que me veio, né? Como o nosso tema são fundos imobiliários, tá certo? Porque o fundo imobiliário, qual que é a intenção dele? Você ter renda. Você vai comprar pedacinhos de imóveis, de grandes imóveis, e esses pedacinhos de imóveis vão te dar o quê? Um pedaço também do aluguel desses imóveis. Então, ele gera uma renda mensal para você. Todos os meses cai na sua conta lá um dinheirinho que vai ser o quê? Destinado para você reinvestir ou para você usar no seu dia a dia, certo? Muito bem, então seria uma boa opção colocar esse dinheiro nos fundos imobiliários como uma reserva de emergência. Daí, quando eu precisar, eu vendo, porque ele tem maior liquidez, não é? Liquidez é o quê? Facilidade de vender. Então, ele é mais fácil de vender e quando eu precisar, eu vendo. Enquanto isso, eu vou recebendo os aluguéis. E quando, se eu precisar vender, eu vendo no momento de necessidade. É uma boa ideia? Então, a minha resposta é um categórico e sonoro não. Os fundos imobiliários, eles não são um veículo, eles não são um investimento ideal para você fazer uma reserva de emergência. Eu sou o maior defensor, um dos maiores defensores dos fundos imobiliários. Eu acho que quem investe por um longo período nos fundos imobiliários vai viver de renda uma hora ou outra. Tá? Só resta saber se você vai aplicar os conceitos corretos ou não, mas até investindo errado, eu acho que você consegue ter uma boa renda no futuro. Isso eu tenho plena certeza. Em outras lives, eu já mostrei matematicamente como isso é possível se fazer. Tá? Eu sou um dos maiores defensores desse poderosíssimo ativo. Eu sou apaixonado pelos fundos imobiliários. Grande parte dos meus investimentos estão nele, mas a minha reserva de emergência não está.
nos fundos imobiliários. Qual que é o principal requisito para você ter um investimento numa reserva de emergência? Primeiro, liquidez imediata. Em uma emergência, você não pode ficar pensando muito, você tem que ter liquidez imediata. O que é isso? Eu precisei agora, eu vou no banco e saco agora. Então, para isso, tem que ser investimentos que tenham liquidez diária. Então, qualquer investimento que você fizer no banco, na corretora, ou qualquer outro, você não pode colocar debaixo do colchão, porque daí você vai estar jogando dinheiro fora, né? Perdendo rentabilidade. Mas a intenção principal da reserva de emergência não é ter rendimentos, não é ganhar com isso. Esta reserva, ela serve para você utilizar no momento de necessidade. Então, o rendimento que ela vai ter pouco importa. O que você só não pode é perder pela inflação. Então, esta aplicação que você vai fazer, ela tem que render no mínimo a inflação para proteger o seu dinheiro. Fora isso, a regra de ouro também é o quê? Liquidez imediata, para quando você precisar. Certo? Então, o fundo imobiliário, ele tem liquidez imediata? Não. Se você vender hoje as suas cotas, né, chegar lá no home broker e vender hoje os seus fundos imobiliários, eles vão estar disponíveis para você daqui a 2 dias na corretora. 2 dias apenas. Tá? Você vende hoje e daqui a 2 dias aí você vai ter a disponibilidade dele lá. E 2 dias, para quem está passando, dependendo da emergência, pode ser muito tempo. Então, o primeiro ponto, não serve por causa desse motivo. E o principal ponto que você não deve colocar o investimento nos fundos imobiliários é por quê? Por que vocês acham que é? Tá? Fundo imobiliário, gente, é renda variável. Ou seja, a renda que ele te dá varia mês a mês. Por quê? Já falei também em outras lives, mas eu repito agora para vocês. O fundo, ele distribui o lucro do imóvel. Se um inquilino sai, deixa de pagar, ou está inadimplente, um mês vai pagar bem e o outro mês não vai pagar tão bem assim. Então, o que acontece? Essa renda varia mês a mês. Ponto. Esse é um. Mas o valor da cota, o quanto vale uma cota de fundo imobiliário também varia. É variável, tá certo? Então, eu fiz aqui uma continha e uma simulação de 2 fundos que você porventura, né, por acaso tivesse comprado, em uma situação aqui de um espaço de tempo. Então, vamos lá, para entender. Então, vamos imaginar que você, com a intenção de investir nos fundos imobiliários para ter uma reserva de emergência, tenha investido, né, em dezembro de 2019, finalzinho do ano passado, você comprou o fundo HGBS 11. Esse fundo HGBS, ele é um fundo de shoppings. Você pode comprar shoppings. A cota, naquela ocasião, em dezembro de 2019, ela estava valendo R$290. Então você pensou assim, eu compro esse shopping, compro, sei lá, 10 cotas dele, vai dar 2.900, comprei 20 cotas. Tá? Aí o que acontece? Aí você comprou essas cotas e começou a receber os rendimentos mês a mês do que gera dentro do shopping. Ótimo, não tem problema nenhum. Só que hoje, com a crise que nós estamos passando, não só os fundos imobiliários, mas as ações e todo o mercado financeiro caiu. Então, as cotas caíram também. Você sabe quanto está valendo hoje esse fundo? Quando eu fiz essa aula, eu fui no home broker e eu tirei o que? O fundo HGBS hoje está valendo R$210. Veja só, você pagou 290 e hoje ele está valendo 210. A conclusão que você fala, pô, professor, você está falando que o fundo imobiliário é uma boa? Olha que bela porcaria, você está falando que eu paguei 290 em dezembro e estou pagando hoje, está valendo 210? Sim, isso é o mercado. Isso é o mercado. Agora, eu não estou falando que o fundo está ruim, é o mesmo fundo. O mesmo fundo que valia 290 está valendo 210 agora. Se você olhar com a ótica de quem está perdendo dinheiro, você vai ficar desesperado. Se você olhar com a ótica de quem está querendo comprar mais, você vai falar, pô, ele vale 290, eu estou comprando por 210, eu vou comprar mais. Está muito barato. Essa é a primeira. Agora, quem comprou com a ótica de reserva de emergência e tem hoje nós estamos passando por uma crise e precisar vender,
Veja bem, você pagou 290, você vai vender por 210. Então é um belo de um prejuízo. Então vale a pena colocar em algo que tem volatilidade, em algo que tem variação de preço? Não. Então, por isso que eu falo que o fundo imobiliário não é o veículo correto. A vocação dele não é para ser reserva de emergência. A vocação do fundo imobiliário é para você ter o quê? Renda. Se você quer ter renda mensal, ótimo. Agora, se você quer ter reserva de emergência, não vale a pena, porque você corre esse risco que está acontecendo nesse momento. Tá certo? Um segundo cenário que eu coloquei aqui para vocês, né? E eu conheço muita gente, viu, que fala que investe em fundo imobiliário falando, eu coloco lá minha reserva de emergência nos fundos mais líquidos, que são mais fáceis de vender, que não tem tanta variação. Não tem tanta variação, mas varia. E a renda variável, ela varia para cima e varia para baixo. Tá certo? Muito bem. Então, sabendo o que você está fazendo, não tem risco. Tá bom? Agora, não saber o que está fazendo, você vai correr risco muito grande. Tá bom? Então, vamos usar agora um exemplo de um fundo que é muito queridinho aí, para as pessoas que querem liquidez, né? Que às vezes falam que investem nele para reserva de emergência, tá? Que é o KNCR11. O KNCR11, vão se acostumando com a sopinha de letras, hein? Tá? É do Kinea, é do fundo do Kinea, é um dos maiores fundos da Bolsa, um dos fundos mais seguros que nós temos, tá? Ele é um fundo que é muito bom, realmente, mas ele é do Kinea. O Kinea é um braço do Banco Itaú. Você tem, então, tem o Itaú por trás, tem uma segurança, tem um patrimônio muito grande e ele tem muito pouca oscilação de valor. Tá? Então, algumas pessoas utilizam ele como reserva, dizem, né, que utilizam ele para reserva de emergência, e eu vou mostrar para vocês aqui que mesmo esse fundo estável, né, já é um fundo estável, ele corre risco. Então, vamos lá. Em 27 de dezembro de 2019, se você tivesse comprado 100 cotas do KNCR11, você pagando a R$ 105 no dia 27 de dezembro, tá? 27 de dezembro, você pagou R$ 105 em cada cota, então você investiu nesse fundo R$ 10.500. Então esta era a sua reserva de emergência. Gastou e investiu R$ 10.500 com a finalidade de reserva de emergência. Muito bem. Aí você passou a receber os rendimentos, todo mês cai na sua conta, beleza, não tem problema nenhum. E aí vem a crise do coronavírus, certo? Essa crise que nós estamos passando agora. E aí você vai falar, pô, eu tenho a minha reserva de emergência, né? Eu sou investidor, eu coloquei lá, eu estou recebendo os meus rendimentos, mas agora eu vou vender, porque eu estou passando, né? Eu não estou podendo trabalhar, eu estou com meu rendimento caiu muito, seja você vendedor, autônomo, dentista, como nós somos, eu sou dentista, então às vezes o consultório teve que ficar fechado, né? Então diminui os rendimentos, vou vender umas cotas do KNCR, porque ele é a minha reserva de emergência. Ótimo. A hora que eu abro, se você abrir o Home Broker hoje, que foi quando eu tirei para fazer essa aula, a cota do KNCR estava valendo R$ 92,50. Totalizando, se você vendesse essas mesmas 100 cotas, R$ 9.250. Veja bem, no dia 27 de dezembro, você gastou ou investiu, né, 10.500 e teve, então, um prejuízo de R$ 1.250. Ou seja, você perdeu dinheiro justo no momento que você mais estava precisando. Agora, vale a pena? Não, não vale a pena você arriscar e fazer um investimento para reserva de emergência no fundo imobiliário. Veja bem, entendam o que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou falando que o fundo imobiliário é ruim. Eu estou falando que a indicação para reserva de emergência não é a melhor. Ele é o melhor investimento para você ter aposentadoria, renda mensal, um planejamento previdenciário para o futuro. É excelente. Eu sou um incentivador, um entusiasta deste segmento. Certo? Defendo e levanto a bandeira mesmo dos fundos imobiliários contra as pessoas que falam que não é um bom investimento. Eu compro briga por causa disso. E eu provo que ele é um dos melhores investimentos para você ter. Mas, para reserva de emergência, eu tenho que ser honesto e falar para vocês que existem
investimentos melhores, né? Que são feitos para isso. O fundo imobiliário não foi feito para isso. O fundo imobiliário foi feito para você ter renda, para você ter renda mensal todos os meses, tá certo? Então, a indicação está errada. Não que o fundo não é bom, a indicação estava errada. Então, veja bem, quanto você mais precisou, você teve um prejuízo de R$ 1.250, tá? Então, eu quero que vocês entendam que no segmento de investimentos e de finanças, você tem que ter o quê? O conhecimento para aplicar os seus recursos mediante as suas necessidades, tá? Se você quer uma reserva de emergência, você não vai investir em fundo imobiliário, vai investir em qualquer outra coisa, menos no fundo, tá? Em ações também eu não recomendo. Tá bom, gente? Então, a pergunta que vocês devem estar fazendo, né? Eu não vi as perguntas ainda, mas aonde eu invisto a minha reserva de emergência, então, né? Onde nós vamos investir, tá bom? Então, eu já dei umas dicas aqui para vocês. Ó, vamos lá. Você tem que ter o quê? Liquidez diária. Então, qualquer CDB, CDI que você for no banco, né? E fizer, e que pelo menos pague a inflação durante um período, e tenha liquidez diária, essa é a regra número 1, você pode fazer. Não se preocupe com o rendimento, você só tem que ver se você não está perdendo para a inflação. Se a taxa de administração também ela é muito elevada, né? Toma cuidado, os bancões aí, esses bancões de renome, sempre cobram, dá um rendimento bom, mas a taxa de administração é um absurdo. Então, tem que ter o quê? Esse cuidado apenas desse dinheiro que está lá na reserva não ser deteriorado pela inflação, tá certo? Muitas pessoas me perguntam, né, muitos alunos, inclusive, me perguntam, professor, eu posso investir na poupança? Olha, nada impede você de colocar a sua reserva de emergência na poupança. Agora, a poupança tem um problema, né? Se você ficar lá quase um mês, mas no dia anterior, ou 2 dias anteriores ao aniversário da sua poupança, você retirar, você perdeu tudo, né? Então, e além disso, os rendimentos da poupança muitas vezes não batem inflação. Tá? Hoje, nesse cenário atual, está acontecendo isso. Então, eu não recomendaria, mas nada impede, tá? Você de colocar, porque ela tem liquidez diária, ali, a poupança. Então, qualquer investimento com uma renda fixa que você coloque num banco, você pode utilizar como esse tipo de reserva. Professor, eu posso colocar no Tesouro Direto, naquele Tesouro Selic? Tesouro Selic eu posso colocar como reserva de emergência? Pode, tá? Mas você tem que entender que o Tesouro não tem liquidez imediata. O Tesouro Selic, se você investir, né, no Tesouro Selic, ele é um excelente investimento, tá? Muito melhor do que a poupança, muito melhor do que qualquer outro desses CDBs de liquidez diária aí que você tem. Vai por mim que ele é muito bom. O único inconveniente, anota aí, é que se você pedir o resgate hoje, só vai cair na sua conta no dia seguinte. Então, no caso, né, se você pedir, no caso hoje, o resgate do Tesouro Selic, no dia seguinte cai na sua conta sem problema nenhum. Agora, se você precisar hoje mesmo, aquela emergência mesmo, precisa de agora do dinheiro na mão, você não vai conseguir, só no dia seguinte, tá certo? Então, existe esse inconveniente, tá bom? Então, vocês podem começar a colocar esses pontos aí, começar a selecionar algumas, eu aconselho, então, a renda fixa para você fazer esse tipo de investimento com liquidez diária, tá certo? Então, não importa a rentabilidade. Como eu disse, eu não gosto desse nome reserva de emergência. Mas, se você se precaver, mas se você colocar uma pequena porcentagem do que você ganha nessa reserva, e você for fazendo isso ao longo dos anos, você vai engordando ela cada vez mais, né? Graças a Deus, os problemas que acontecem na vida da gente são esporádicos, né? São eventuais, então nós vamos colocando, vamos engordando a nossa reserva de emergência até ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, chegamos ao 6, que é o mínimo, e depois, quem sabe, vamos chegar aos 12 meses de liberdade financeira para você ter qualquer imprevisto, né? Porque um ano de liberdade financeira, olha, é uma baita tranquilidade, hein? Tá certo? Então, aí eu não chamo de reserva de emergência. Eu chamo de reserva de conforto, reserva de paz, reserva de tranquilidade,
Não gosto de emergência, que chama coisa ruim. Então, quando eu vou fazer as reservas de tranquilidade, reservas de paz ou reservas de conforto. Reserva de conforto é um bom nome, um belo de um conforto, tá bom? E eu gostaria de deixar também aqui para vocês, né, além do conceito de reserva de conforto, que eu estou passando para vocês aplicarem, porque isso é simples, tá, gente? É só ter disciplina, tá? Se você precisa de um colega para estar puxando a orelhinha de vocês aí, é só acompanhar a gente nas nossas mídias sociais aí, e eu vou estar sempre falando sobre isso, e você vai estar sempre, eu vou estar sempre lembrando você da nossa querida e reserva de emergência. Tá bom? Vamos lá. Então, nós temos que levar por esses momentos de dificuldade. Quem está hoje com uma reserva de conforto bem apurada vai passar por esse momento muito melhor. Quem não está, é um bom momento para fazer uma reflexão, né, sobre o momento que nós estamos vivendo, e você pode fazer assim. Você pode, que nem eu falei, se você colocar uma coxinha por mês, um dia você vai ter um montante na sua conta. Se você deixar de comer uma pizza por mês, veja bem, eu não estou falando para você fazer miséria, ser miserável. Não, não. Eu estou falando assim, olha, eu vou fazer um controle aqui, eu vou colocar uma pizza por mês ali, você vai chegar a ter uma reserva de emergência que vai te satisfazer. Tá certo? Então, nesse primeiro momento de crise do coronavírus que nós estamos passando, temos que ter o quê? Primeiro, uma reflexão muito importante sobre o nosso estilo de vida. Tá certo? Sobre a nossa forma de viver. E uma das coisinhas que nós temos que pensar é sobre a reserva de emergência. Tá certo? E a outra coisa é que nós estamos com muito tempo livre em casa hoje. Tá? Nós estamos com muito tempo livre, eu vejo pela minha família, eu vejo pelos meus amigos, eu vejo pelos meus parentes, que nós estamos com um tempo mais ocioso. Agora, quem não passar por essa crise e não desenvolver uma habilidade, usar esse tempo para ler um bom livro, para estar próximo das pessoas, mesmo distante, ou seja, dar uma ligada, falar, oh, vem cá, né, como é que você está, tudo, mas ligar, ou para desenvolver uma habilidade, que seja ela investimento, por que não? Por que não você se não dedicar um pouquinho ao investimento? Ah, mas é chato, professor, nossa, eu não suporto isso. Vem com a gente, nós vamos tentar passar para você da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível, e estimular você a investir e ter o quê? Inteligência financeira. A educação financeira faz com que você desenvolva inteligência financeira. Você vai investir em ativos bons, você vai se precaver contra problemas. Então, utilize esse tempo seu. Que não quer fazer educação financeira, não tem problema, mas aprenda algo bom. Aprenda algo que vai te trazer valor no futuro, que vai te valorizar no futuro, que vai te trazer tranquilidade ou aumentar seu rendimento. Estude alguma coisa que vai aumentar sua renda. E não fique vendo porcaria na internet ou na televisão. É apenas um conselho, tá? Primeiro, então, aprenda nesse momento, aprenda lições. Uma delas, reserva de emergência. Ou, como eu gosto, reserva de conforto. E segundo, utilize seu tempo para crescer e para estudar e para aprender mais. Faço o convite para que você acompanhe as nossas lives no nossa maratona 20 por 20, sempre às 20 horas e 20 minutos, até o dia 8 de março, porque cada dia, cada noite, né? Na verdade, cada noite vai ter um tema diferente sobre investimentos, fundos imobiliários especificamente, né? E como você vai ter para fazer para conseguir a sua independência financeira, como é que nós vamos ter uma tranquilidade a mais. Então, o convite está feito todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 20 horas e 20 minutos. Nós já estamos na quinta live, hein? Quinta live, estamos encerrando essa primeira semana e começamos na semana que vem. Tá certo? Então, agora, esse era o recado que eu tinha que dar para vocês. O conteúdo de hoje era sobre se o fundo imobiliário ele servia para essa reserva de conforto, e espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tudo bem? Então, agora eu vou abrir para a nossa tradicional perguntas, para as nossas perguntas, para que eu possa respondê-las, né? Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver no Instagram aqui se eu tenho alguma perguntinha no Instagram. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tesouro
O Luiz Lorenzini, Tesouro versus conta remunerada versus CDB. Você recomenda qual baseado nisso você está falando? Olha, eu estou falando o seguinte, reserva de emergência, reserva de conforto, certo? Então o Tesouro, já disse, o Tesouro Direto, você vai ter ali o inconveniente de ter o que? No dia seguinte, somente o resgate. Solicitou hoje, resgata amanhã. Quanto a isso, não tem problema. Se você quiser investir, você pode colocar no Tesouro sem problema nenhum. Mas existem aquelas emergências que são emergências de último grau. Então aí você não vai ter essa liquidez no mesmo dia, tá certo? A conta remunerada, ela não costuma ser bater a inflação, tá certo? É um artifício que os bancos usam para poder usar o teu dinheiro. Entre ela e ficar parado na conta, entre a conta remunerada e o dinheiro ficar parado na conta, a conta remunerada, tá certo? Agora, eu acho que a melhor opção seria o CDB, né? O CDB com liquidez diária, viu, Luiz? Vamos pensar assim, com o CDB com liquidez diária, tá certo? Vamos ver, agora vamos aqui... Vamos agora aqui no YouTube, vamos ver se tem uma pergunta aqui para nós no YouTube. Tenho minha reserva de emergência, mas está toda no Tesouro Direto. O que fazer? Deixo lá ou coloco em algum fundo? Lembrando que caso eu faça essa... desculpa, ele complementou aqui embaixo. Caso eu faça essa retirada, eu irei pagar 20% de imposto de renda hoje. Isso mesmo, o Grupo Coral, você vai pagar. O Tesouro Direto, ele tem um imposto de renda sobre o rendimento apenas, né? Não pelo que você colocou lá. Então é 20%, dependendo, porque o que acontece, gente, o Tesouro Direto, ele tem lá dependendo do tempo que você fica, vai diminuindo a taxa de imposto de renda. Ela começa com 22,5 e vai diminuindo, então já fazem o quê? Mais de um ano, acho que 6 meses, né, que você deve estar com esse dinheiro no Tesouro Direto. Então, assim, precisou hoje, você vai pagar imposto. Mas o CDB também, viu? O CDB também você vai pagar imposto. Vai ser o imposto sobre o rendimento. Cara, seguinte, reserva de emergência, não liga para isso. Não liga para o imposto. Tá bom? Importante. O dinheiro tem que estar protegido para não perder para a inflação. E segundo, tem que ter o quê? Liquidez diária. Tendo liquidez diária, meu amigo, é o que mais importa. Tá certo? Mas você pode continuar no Tesouro, mas eu aconselho o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic porque ele é o mais seguro. Ele é o mais seguro, porque ele vai acompanhar a variação da Selic. Tudo bem? Esse é o principal recado que eu dou para você em termos de investir no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um excelente investimento, hein, gente? Tá? É um dos investimentos que nós temos para compor uma carteira vencedora. Tá certo? Eu acho o fundo imobiliário para renda, para você ter grana, todo mês uma grana na conta, é o fundo imobiliário. Então, por isso que eu sou o defensor maior dos fundos imobiliários. Mas eu falo para vocês assim, invistam todo o seu recurso, invistam em fundo imobiliário? Não faço não. Aí tem que ter o quê? Tem que ter estratégia, tem que analisar o mercado, você tem que ter uma porcentagem em renda fixa, uma porcentagem no tesouro, uma porcentagem no fundo imobiliário, tá certo? Mas aí chama-se inteligência financeira, como eu falei para vocês, tá certo? Vamos lá, vamos ver se aqui vamos ver aqui no Instagram, no Facebook também, vamos ver se tem alguma perguntinha. O Luiz está perguntando aqui quais são os melhores FIIs do momento. Luiz, isso é uma pergunta, assim, é complicado a gente falar quais são os melhores FIIs do momento, né? Porque meses atrás, se você fizesse uma pergunta, eram uns. Hoje, já é outro, e amanhã pode ser diferente. Então, assim, eu aconselho, tá? Para se escolher um fundo imobiliário, o principal objetivo dele é trazer renda. Então, vamos analisar, tá? Para isso, nós vamos ter que chegar a analisar o gestor e a qualidade, a qualidade dos imóveis do fundo. Não tem jeito, nós vamos ter que analisar o cenário. Porque sabe por quê? Eu vou te falar assim, olha, shopping, você comprar fundos imobiliários de shopping é o top. Tá? Porque até a pipoca que as pessoas comem lá dentro do shopping, o estacionamento, vem de retorno para você depois nos aluguéis. É verdade? É verdade. Só que agora os shoppings estão fechados, meu amigo. Né? Por lei.
não pode abrir, não estão faturando. E aí, o que vai acontecer? Vai cair o rendimento. Então, o que eu posso falar para você? O shopping hoje é um excelente investimento? Continua sendo, o shopping está lá. É só reabrir que vai voltar tudo ao normal. Né? Então, agora, vou falar para você assim, você pensa no curto prazo? Tá, penso no curto prazo. Então, não é, porque ele não vai te dar retorno legal. Você pensa no longo prazo? Ah, eu penso. Então, ele é um bom investimento. Sabe por quê? Porque as cotas caíram um pouco agora, mas quando abrirem as portas e começarem a vender novamente, vai voltar tudo normal, vai subir a cota. Aí você vai ganhar não só os rendimentos, mas a valorização da cota, porque você comprou mais barato hoje. É um bom investimento? É. Você está entendendo? Então, para uns, né, que pensam no curto prazo, vão falar, não vale a pena agora, porque está pagando pouco. E outros vão pensar, não, ele vai valorizar, vai voltar ao normal depois e eu vou ganhar dinheiro. É complicado, meu amigo. Então, vamos tentar desenvolver o raciocínio da lógica aqui conosco no nosso canal, viu? Luana Matos, poderia indicar uma corretora? Olha, Luana, é o seguinte, eu procuro ser o mais independente possível. Eu não tenho vínculo com ninguém, certo? Então, eu não sou patrocinado como alguns estrelinhas aí do mercado, que são patrocinados por algumas corretoras famosas aí, né? Eu não tenho esse vínculo com ninguém, eu sou independente. Eu acho o seguinte, indicar uma corretora, às vezes é um gosto pessoal meu, tá certo? E para evitar que isso pareça que eu seja um merchandising, que eu seja patrocinado por isso, e eu manter a minha independência, porque quando eu tenho que descer o cacete, eu faço, e quando eu tenho que elogiar, eu elogio, eu prefiro não falar para você uma corretora, ó, faça essa corretora. Então, faz assim, ó, corretora que não pague corretagem, ou seja, para você comprar fundo imobiliário, que não precise pagar corretagem, e corretora que não tenha taxa de custódia, tá certo? Taxa de custódia, o que é? A taxa para você manter os seus fundos lá na corretora. Não tendo, e a maioria hoje é assim, hein? A maioria hoje é assim, não paga a taxa para negociar e não paga a taxa para manter os fundos lá dentro. Fora isso, Luana, né? Fora isso, Luna, você é gosto. É relacionamento, você ligar lá, ser bem atendida, ou mandar um e-mail, eles responderem, ou ligar e eles atenderem bem, viu? Não tem muito segredo nisso, não. Vamos agora aqui para o YouTube. Sabino, é verdade que havia pensado que a emergência havia... Sabino, de verdade, nunca havia pensado em reserva de emergência na minha vida, até o ano passado. Legal, isso é muito importante, temos que pensar sempre. Se não fosse isso, hoje estaria completamente... Ele falou uma palavra aqui que eu não posso repetir, mas depois trabalhava como garçom e infelizmente foram os primeiros para parar toda a situação do corona. Olha, Gru, faz o seguinte, não é só você não, viu? Todo mundo está nessa situação complicadíssima. Beleza? Daniel também está aí, muito obrigado, Daniel. Forte abraço para você também. Vamos lá, vamos ver se tem mais agora alguma pergunta aqui no Instagram. Voltando aqui para o Instagram. A Matutinha, o ideal para você investir no fundo seria uma média de quantos? Quantos fundos ou quanto de dinheiro, a Matutinha? Então, eu vou tentar responder para você das duas formas, tá? Se você quiser investir, comece com um fundo, escolha um e comece com muito pouquinho dinheiro, para você conhecer o mercado e começar a sentir como é ter um fundo imobiliário. 1, 2, porque se você errar, errou pequeno, né? Se você viu, fala, nossa, isso não era um bom fundo, você gastou pouquinho, aí você vende e compra outro, tá certo? Se for a quantidade, né? Se for a quantidade de fundos para comprar. Se você estiver fazendo pergunta em termos de quanto de dinheiro para colocar no fundo, aí vai da sua disponibilidade de dinheiro para colocar. Por exemplo, tem fundos de R$10, tem fundos imobiliários que custam R$10 a cota, tem fundos que custam R$100. Então você pode comprar 10 fundos de 10 que vai dar 100, ou você pode comprar uma cota de 100 que você vai comprar. Se você quiser já investir um pouquinho mais, depois no futuro, quando tiver com mais segurança, aí você pode colocar o quanto você quiser. O mínimo é uma cota. Mínimo é uma cota que você tem que comprar. E as cotas variam de, olha, o mais que eu conheço,
custa R$4. É o FLMA 11, é o Square Faria Lima, é um hotel, é um prédio de escritórios e um hotel ao lado, lá na Faria Lima. Excelente local, hein? Olha a dica aí. Ideal para você investir. Então, vamos lá. Luiz. Vamos lá. Advogado Entes. Aqui no escritório temos uma reserva de emergência que, graças a Deus, está segurando as pontas nessa crise. Mas o dinheiro está na poupança. Estamos querendo mudar isso. Olha, advogando Entes. Então, vamos lá. Parabéns pela sua perspicácia, né? Pela sua sabedoria em colocar o dinheiro primeiramente, em ter uma reserva de conforto. Olha o conforto, tá? Olha o depoimento, então, do advogado Entres. Ele está falando o seguinte para a gente: graças a Deus, eu vou repetir aqui, ó. Graças a Deus, temos uma reserva de emergência que está segurando as pontas nessa crise. Mas o dinheiro está na poupança e estamos querendo mudar isso. Então, veja bem. Então, o meu conselho para você é o seguinte, tá? Para você ser melhor do que a poupança, tem que render um pouquinho mais. Então, tem que fazer as continhas aí. É conta básica, é conta simples, mas tem que ver se está batendo a inflação. Porque hoje, vou dar um exemplo para você. A poupança, em média, rende mensal 0,25%. Certo? 0,25% é uma média, tá? Pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas não vamos ficar estressados com isso. Um CDB aí vai pagar em torno de 0,3%, tá um pouquinho a mais, tá certo? Mas com liquidez diária, tá certo? Então eu pensaria por esse lado, por esse viés aí, tá ok? Mas, repito, qual que é a principal requisito da reserva de conforto? Liquidez diária. Né? Precisou, está lá à disposição. Certo, advogado Entres? Matutinha agora respondeu aqui. Quantos fundos eu devo ter, né? Quantos fundos? Veja bem, então, eu acho que eu já falei um pouquinho disso, mas eu acho que isso, para começar, 1, 2, 3 fundos. Se você não investe em fundo imobiliário, eu não aconselho você a investir bastante em vários 10, 15 fundos, porque você não vai saber o que você está fazendo. Tá? Então, se você não investe, acompanhe a gente no canal, acompanhe as nossas discussões, que eu vou estar fazendo muito. Olha, são 20 lives, hein? São 20 lives que nós vamos estar fazendo até o dia 8 de maio. Então, vamos acompanhando, você vai desenvolvendo, daí você vai começar a ler um pouquinho mais sobre o assunto, vai desenvolver um pouquinho mais, despertar o interesse em você, mas não deixe de comprar. Compra uma cotinha, escolha um fundo. Tá? Escolha um fundinho lá, 1, 2, 3 fundos. Ó, dica, coloca um fundo de shopping, por exemplo, um fundo de escritórios, né? Ou um fundo de galpões logísticos. Olha que legal, compra um galpão logístico, uma cotinha de cada um, tá? Hoje tem cotas aí de 90, 80 reais. Compra uma de cada um e começa a sentir, tá certo? Só aumente, Matutinha, só aumente quando você tiver conhecimento e saber o que está fazendo, tá bom? Isso é segurança, tá bom? É controle de risco. Tá, então, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o Facebook. Facebook não. Vamos para o YouTube. Vamos lá. Por pizza por mês nisso vai demorar um tempinho proporcional para chegar nesse ponto. Sim, tá? É que eu estou querendo, assim, a parte de você colocar... O que eu quero dizer, Grupo Coral, é que você não pode deixar de investir com a justificativa que você não tem dinheiro. Então, você tem que colocar, no mês que você não tem dinheiro, você tem que colocar lá uma coxinha. Você tem que colocar lá uma pizza. Tá certo? O mês que você tiver, você vai colocar mais. Mas aí eu sempre, na minha estratégia de investimento, né, que eu passo para as pessoas, na estratégia que nós passamos, existe uma porcentagem que nós passamos lá, uma divisão, né? Uma divisão de porcentagem em investimentos, em o que você vai viver, o que você vai deixar para outras atividades, como troca de carro, viagens, e que você vai fazer depois para investimentos que seja ele no caso, para reserva de conforto,
Tá certo? Isso, essa frase que eu uso mesmo. Aqui estão falando aqui no YouTube, falando assim, ó, para chegar onde muitos querem, deve-se fazer o que poucos fazem. Isso é uma grande verdade, né? Pouquíssimas pessoas se dispõem a pensar um pouquinho mais nos investimentos, né? Então, as pessoas só querem resultados, mas fazer o que precisa ser feito para chegar nos resultados, poucas pessoas querem, né? Todo mundo quer ganhar medalha de ouro, todo mundo quer ser o campeão da maratona, né? Mas você já pensou em correr uma maratona? Você já pensou em correr tantos quilômetros aí? Muito poucas pessoas se dispõem a fazer isso, mas todo mundo quer subir no pódio. Muito bem, vamos lá aqui no YouTube. Agora vamos para o Insta. Ah, sim, você já vem investindo em fundos de galpões, shopping, lajes, né? Shoppings, lajes e galpões. Beleza, muito bem mesmo. Perfeito. Vamos tentar fazer uma comunicação. Vamos lá. Beleza, Nelson Teodoro, um abraço para você, viu, meu amigo? Um abraço para você também, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Ó, mais uma aqui no YouTube. Sabina, aproveitando o assunto de reserva de emergência, há algum FII que vai passar liso pela crise com potencial para não ser afetado em nada? Nenhum, Daniel. Nenhum. Todos eles vão sofrer de uma maneira ou de outra. Isso se chama risco de mercado. O que é risco de mercado? Onde todo mundo que está no mercado está no mesmo barco. Na verdade, não é no mesmo barco, no mesmo oceano, porque é o mundo todo que está assim, tá certo? Então, e nenhum FII vai sair ileso. Então, essa pergunta é muito fácil de responder. Alguns vão sair mais fácil e outros vão demorar um pouquinho mais, tá certo? Mas aí nós vamos ter que começar a analisar agora o quê? O crescimento econômico que vai existir depois do corona. Por quê? A economia vai sofrer. A economia vai sofrer muito. Isso não tenha dúvida disso. Tá bom? Então agora é impossível se você fazer qualquer previsão de melhora para isso. Eu tenho uma teoria própria que os galpões logísticos, né, em função do comércio, do e-commerce, devam ter um pouquinho mais vamos dizer assim, uma saúde um pouco melhor, né? Mas isso é apenas uma aposta minha, particular. É uma opinião particular minha. Beleza, Daniel? O Nelson, a Thelma, que está nos acompanhando. O Grupo Coral está perguntando, você faz investimento em REITs? REITs são os primos ricos dos fundos imobiliários, lá dos Estados Unidos. No Brasil chamam FIIs, e nos Estados Unidos são os REITs. Não, Grupo Coral, eu não invisto ainda nos REITs, tá? Os fundos imobiliários aqui tomam 100% do meu tempo para que eu possa estudá-los, investir, e eu estou fazendo a parte de educação financeira com eles. Mas eu confesso a você que seria o meu segundo plano aí, o meu segundo estágio, estar fazendo investimentos no exterior, nos Estados Unidos, nos REITs, que são maravilhosos, viu? Eu posso dizer para você que são maravilhosos, isso não tenha dúvida disso. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta, gente? Senão nós já vamos encerrar. Já está dando 1 hora de live. Olha como o tempo passa, que maravilha. O tempo passa muito rápido, né? Ainda mais na companhia de pessoas como vocês, ativas. É muito bom. Muitas perguntas. Eu agradeço muitas perguntas de vocês, viu? Nelson, nessa crise, qual a melhor forma de conter as despesas? Ô, Nelson, eu acho que tem que ser feito da seguinte forma. É uma excelente pergunta, porque a gente tem que sempre ter em mente o que é essencial, né? Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia... Gente, infelizmente, eu estava respondendo o Nelson no Instagram, mas já deu 1 hora de live e o Instagram cai com 1 hora de live. Isso não é uma coisa que eu posso controlar, infelizmente. Então, Nelson, se você estiver me ouvindo depois no YouTube, meu amigo,
ou estiver me ouvindo no Facebook, não sei se você está no Facebook aí me ouvindo, tá? Então eu vou responder para você e para os colegas, né? Mas aí qualquer coisa você entra em contato comigo que eu passo essa resposta para você, que é uma excelente pergunta. Como é que nós vamos diminuir gastos, né? Por quê? As despesas, porque os ganhos diminuem. Isso você não tenha dúvida disso. Então, assim, os ganhos, todo mundo tá passando aí por uma diminuição de ganho, seja ele qual for, tá? Agora, se você... Como é que nós vamos fazer isso? Tem que fazer, não é, um exercício de sentar com a família e ver o que é essencial. O que é essencial para você, meu amigo? Tá? É essencial a tua internet? Mantém. É essencial você sair fora de casa para fazer almoço, jantar? Talvez não, você pode cortar. Veja, muitas pessoas falam, o Sabino não está querendo falar para mim agora assim que eu não posso nem fazer nada mais. Não é isso. É cada um ver onde o sapato está apertando, né? Então, o que é essencial? Quem vai responder essa pergunta não sou eu, é você que vai responder essa pergunta para a gente. Tá? Então, você tem que fazer um exercício mental, de sentar na frente das suas contas e ver o que é essencial e o que não é essencial. Tá certo? O que não for essencial em época de crise, corta. Corta, fazer o quê? Dinheiro é finito. Dinheiro não dá em árvore. Então, você tem que fazer o quê? Enxugar ao máximo e ser só essencial. Lembra da história que eu falei da reserva de conforto, que você tem que ter o quê? Os gastos essenciais. Eu não estou colocando a pizza que você sai, eu não estou colocando passear no shopping, eu não estou colocando comprar roupas, eu não estou falando viver, né? Viver. Para isso você precisa pagar a sua energia, você precisa pagar o seu plano de saúde, você precisa pagar a mensalidade da escola, tá certo? Então o que é essencial? Você tem que viver com o que é essencial. É uma pergunta um pouco genérica que eu vou dizer para vocês, mas o problema maior, que eu acho, é da dificuldade que as pessoas têm em se enquadrar num padrão de vida. Tá? A dificuldade que as pessoas têm em ter um padrão de vida condizente com a realidade dela. Qual é o seu padrão de vida? Qual é o padrão de vida que você está inserido, não que você quer viver? Existe uma diferença muito grande entre o padrão de vida que você possui e o padrão de vida que você quer levar. Então, para isso, é fazer realmente um exercício mental, colocar na ponta do lápis aquilo que você realmente precisa e é necessário, tá? Dentre eles eu coloco educação, dentre eles eu coloco saúde e dentre eles eu coloco alimentação e despesas essenciais de casa, tá certo? Isso que eu posso dizer para vocês e que dá para fazer, assim, é porque nós temos que saber dizer não, né? Beleza, gente? Então eu acho que ficamos por aqui. Mais uma vez eu agradeço muito a presença de você, né? Que está gastando o seu tempo da quarentena aqui com a gente para aprender um pouquinho mais sobre investimentos, para aprender um pouquinho mais sobre educação financeira e, principalmente, os nossos queridos fundos imobiliários, tá? Então, desde já, fica aqui o meu agradecimento. E se você quiser se instalar, ou colocar aqui mais uma vez o nosso grupo do Telegram, eu vou colocar aqui o link, caso você queira participar do nosso grupo de Telegram, onde eu coloco informações sobre os fundos imobiliários, o que está acontecendo, o mercado financeiro, tudo, às vezes apareceu uma coisa legal, eu já coloco lá para vocês e se inscrevam-se, né, nesse grupo que é bem legal, tá aumentando dia a dia. E para quem quer receber as nossas mensagens, e-mails, é só clicar nesse link aqui, ó, e fazer a sua inscrição. Não leva nem um minutinho. Faz a inscrição aqui. Estou colocando no YouTube, tá? Então, para as nossas mídias sociais, Francis Sabino, invista. Um forte abraço para vocês, tá certo? Muito obrigado, João. Um abraço para você, João Silva. Forte abraço, viu? E até segunda-feira, onde nós faremos mais uma live às 20 horas e 20 minutos. Tá ok?
Um forte abraço.